Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Alvito da Universidade Livre do Alvito. O papo de hoje é sobre como fazer fichas bibliográficas de conteúdo. Para resumir, na verdade é como estudar. Porque quando você vem do ensino médio e chega no ensino superior, há um abismo. No ensino médio, você aprende um conteúdo fechado, que os professores apresentam, professores e professoras, muitas vezes dizendo, olha, isso aqui é o que vai cair no Enem, etc, etc e tal. Bom, quando você chega no ensino superior, você descobre que o conhecimento é infinito. E você tem que se virar naquele mar de autores, teorias, leituras, não é? Você pode fazer um trabalho lendo 2 autores e pode fazer um trabalho lendo 15, 20. E aí, como é que você vai estudar? Uma maneira de estudar do ensino médio é totalmente diferente do ensino superior. Por quê? No ensino superior você tem que fazer uma coisa chamada escolha. Você tem que ter objetivos na sua leitura, como eu falei no vídeo anterior, né? E como é que você vai consubstanciar essas escolhas? Fazendo fichas bibliográficas de conteúdo, que eu já vou explicar o que é, né? Tem aluno que sublinha o texto, tem aluno que sublinha, escreve o texto, tem aluno que e aluna que coloca a canetinha diferente, tá? Tem aluno que faz resumo do texto inteiro. Tudo isso é válido. Se te ajudar a estudar, tudo bem. Só que não é suficiente. Na verdade, você tem que ir, como eu falei também no vídeo anterior, você tem que ir em busca dos conceitos fundamentais e das ideias centrais do texto, tá? Essa ficha bibliográfica de conteúdo que eu vou ensinar a vocês hoje, ela foi ensinada pelo meu grande mestre Ciro Flamarion Santana de Cardoso. Ele me ensinou isso num curso sobre trabalho compulsório, a mim e aos outros estudantes, e, na verdade, há 33 anos que eu venho estudando dessa forma. Escrevi livros, artigos, dei todas as minhas aulas fazendo essa ficha. Quer dizer, eu estou ensinando a vocês uma coisa que eu sei que funciona, pelo menos para mim, espero que funcione para vocês, tá? Além do passo a passo que eu vou dar hoje, se vocês quiserem, podem dar uma olhada nesse livro introdutório mais precioso do professor Ciro, chamado Uma Introdução ao Estudo da História, tá? Eu creio que vocês conseguem ele na estante virtual, né, sem ser por um preço excessivo, já que é um livro bem pequeno. E ali ele ensina a fazer ficha bibliográfica de conteúdo. Mas eu vou ensinar através de um exemplo concreto, tá? Vamos dizer que vocês estivessem lendo um artigo do historiador carioca, atualmente nos Estados Unidos, Sidney Chalub, grande figura, um historiador excepcional, uma pessoa humana maravilhosa. Então, o Sidney Chalub escreveu um artigo que, na verdade, é um pedacinho de um outro livro dele chamado Visões da Liberdade. Mas esse artigo tem um título espetacular, né? Ele foi publicado na revista Discursos Sediciosos e ele tem como nome Medo Branco de Almas Negras. Escravos libertos e republicanos na cidade do Rio. Só para vocês terem uma ideia, a tese central desse artigo é que, na verdade, os políticos republicanos, as autoridades republicanas, tinham medo do povo. Sobretudo da população negra. Não eram somente preconceituosos em relação à cultura afro-brasileira, mas tinham propriamente medo dos negros. Por quê? Todo o processo anterior à abolição, as lutas pela abolição, né, esses negros tinham construído uma verdadeira cidade esconderijo, ou seja, tinham construído suas maneiras de sobreviver um pouquinho melhor, articulando-se entre si, articulando-se com brancos pobres, articulando-se com comerciantes, tá? Muitas vezes para escapar à escravidão ou pelo menos para minorar os sofrimentos causados pela escravidão. Um artigo espetacular porque ele tem um desdobramento até hoje, né? Esse medo do povo, esse ódio do povo, esse preconceito contra a população afro-brasileira, afrodescendente, isso ainda são realidades do Brasil, infelizmente, mais depois de um século da proclamação da República. Então, a tese central dele é que se instituíram 2 cidades, né? Uma cidade oficial, que era a cidade das autoridades republicanas, cheia de regras, cheia de limites, cheia de controle. A gente pode dar o exemplo do Pereira Passos e as suas inúmeras imposições, tá? E, por outro lado, uma cidade submersa, uma cidade esconderijo, uma cidade extremamente ativa e dinâmica, que era essa cidade negra. Para resumir, uma cidade branca é uma cidade negra. Até certo ponto, isso ainda existe, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Então, o que a gente vai fazer é fichar
fazer apenas uma ficha sobre o que era a cidade esconderijo, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui a ficha, aqui está a ficha, tá? E eu vou colocar aqui o nome do autor, só vou colocar o sobrenome, Chalub, e vou colocar uma parte do título do artigo, porque eu não preciso colocar o título todo, né? Sabendo que é o artigo do Chalub que começa com medo branco, a gente já sabe o que é, porque eu tenho anotado lá, é o nome completo do artigo. Então eu vou fazer isso, tá? Bom, a ficha já está identificada, então, com o título do artigo e com o autor, tá? Bom, agora eu sei que essa ficha que eu vou fazer é sobre a cidade esconderijo. Então eu vou colocar o conceito de cidade esconderijo, que é um conceito central para a argumentação do Chalub e que é, obviamente, a ficha primeira que a gente vai fazer. Bom, coloquei lá o título da ficha, que na verdade é o resumo, né? O conceito de cidade esconderijo. Mas eu tenho que identificar em que página está isso, porque eu posso querer aprofundar essa leitura posteriormente. Então eu vou colocar, está na página 175. Coloquei aqui, página 175 aqui do lado, tá certo? Bem, agora no corpo da ficha, esse aqui é o corpo da ficha, eu vou colocar a citação do Chalub em que ele define cidade esconderijo, né? Então, ele vai dizer a cidade codificada e desejada pelos brancos e, aí vem o conceito de cidade esconderijo, a cidade instituída pelos negros. A cidade negra é uma cidade esconderijo. Pronto, eu tenho aqui, né? A cidade codificada e desejada pelos brancos, eu poderia dizer versus a cidade instituída pelos negros. A cidade negra é uma cidade esconderijo, como eu expliquei, né? As várias formas de resistência negra à escravidão e as tentativas de controle por parte das autoridades. Mas eu podia aprofundar mais a ficha, mas para não gastar muito tempo de vocês depois vão entender que poderia ser aprofundado. Por último, a ficha tem um espaço para observação. Então, na observação, você pode falar, por exemplo, de outros autores que comentam o mesmo tema, ou você pode fazer observações suas próprias, como essa que eu fiz no início do vídeo, dizendo que, para mim, essa coisa de cidade negra e cidade branca, infelizmente, ainda existe no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, quer dizer, apontando para a permanência relativa desse modelo de oposição de cidade branca e de cidade negra. Pronto, você fez uma ficha bibliográfica de conteúdo. Ao invés de resumir o texto todo, você foi no coração do texto, né? E uma vez que você queira estudar 1, 2, 3, 10 autores, você não vai ter tempo para fazer o resumo de todo mundo. Então você faz essas fichas bibliográficas de conteúdo, depois você agrupa essas fichas de acordo com o código, aqui tem um espaço para o código, para você colocar em código a divisão. Vamos dizer que você está fazendo uma monografia, né? E você está fazendo uma monografia sobre Proclamação da República. E vai ter 3 capítulos na monografia. A primeira é a questão da própria Proclamação da República, tá? Né? Como ela se deu, as forças que levaram à Proclamação da República. Então tudo, se fosse uma ficha sobre isso, aqui teria o item 1, tá?
a lápis, que você pode mudar esse item. Bom, depois o segundo capítulo, digamos que fosse sobre as relações entre as autoridades republicanas e a população afrodescendente. Isso seria o item 2. Essa ficha entraria no item 2. Portanto, a ficha bibliográfica de conteúdo é a verdadeira maneira de você estudar em ciências sociais e em ciências humanas. Eu digo isso sem o menor medo, tá? Deu certo para mim, né? Modestamente, mas deu certo. E eu creio que vai dar certo para vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me escrever, tá? Que eu respondo aí na página da Universidade Livre do Alvito, tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço, um beijo, tchau!